Glória a Deus. Eu sou da amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar, amados. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de já estar na sua casa mais um dia, mais uma semana, amados, que a gente passa. E a oportunidade é muito grande. E é muito grato a gente agradecer a Deus. Porque só o fato da gente poder ter se locomovido, estar ouvindo, poder enxergar, poder ouvir, poder andar, levantar, isso já é motivo de a gente agradecer a Deus por ter chegado aqui. Porque muitos queriam e não podem. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nos trouxe, nos ajudou, nos derramou da sua graça para que a gente chegar. Amém? Quero agradecer a Deus. Deus abençoe a cada um que está nos visitando nesta noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Fiquei feliz. Deus é lindo, amados. Deus é maravilhoso. Ele ouve o desejo do coração da gente. E ainda essa semana, ontem, eu estava dizendo para o Senhor que queria ver alguém e o Senhor me presenteou para eu estar vendo essa pessoa hoje. Eu dizia, eu quero ver, quero falar. E eu agradeço a Deus, Deus ouviu a minha oração. Amém, amados? Deus é lindo e maravilhoso. Amados, vou louvar a Deus, não sei, não sou cantora. Louvar a Deus pela oportunidade que Ele me deu para estar aqui, deixando a responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que eu não me acostumo, Tipo, vou deixar a palavra e é o peso. A gente treme na base. E eu não consigo me acostumar. As pessoas vêm, assim de boa. Aí a gente fica nervoso, viu, varão? É nervoso. Porque quem nos capacita é Deus, amados. A gente se sente pequeno porque o grande é Deus. Principalmente, assim, cada um tem uma maneira, a fonte de buscar. A minha fonte de buscar o Senhor, é o Espírito Santo que vai nos ensinando e a palavra. Eu não sou muito de ler livros dos teólogos, nem fiz faculdade. Não sou muito de ver pregações. É Bíblia, minha fonte. Então a gente se sente, incapaz às vezes, assim, não, eu sei tão pouco. Mas é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que abre nosso coração, faz a gente aprender através do Espírito Santo e através da sua palavra. Esta noite vamos abrir a palavra do Senhor. Pastor Roberto disse, minha amada, você pode deixar a palavra? Amém, pastor. A responsabilidade, meu pai, a gente treme, a gente já pensa, eita, Jesus, venha cá. Mas eu já tinha dado uma olhada nesse texto, amados, algumas semanas atrás. Então eu fiquei mais calma, porque eu já tinha algo, Já tinha a palavra, pastor, Essa palavra, o Senhor me deu em sonho. E quando o Senhor me deu, eu já tinha dado uma olhada a ela antes, forte. Eu creio, o Senhor falou muito ao meu coração com esta palavra, e eu creio que o Senhor também vai falar ao teu coração. Abriu a palavra do Senhor nesta noite em 1 Reis, capítulo 21. É um capítulo bem extenso, amado, onde ele se estende ao 22. Mas a gente só vai ler do 1 até o 7, amém? Glória ao nome de Jesus. 1 Reis 21, do primeiro em diante, que diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. O título da minha diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E diz assim a palavra do Senhor.
Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado, para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isto que tens assim, desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Amém? Podem sentar, amados. Não vou fazer a leitura, a gente vai acompanhando. Glória a Deus, ao longo da leitura. Amados, a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque cada versículo, cada capítulo, ela nos ensina algo da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, amadas, aqui, como muitos já conhecem essa passagem, que Nabote, ele, por herança dos seus pais, alguns dizem até que uma herança divina, tinha sua vinha. E existia uma lei em Israel que até o próprio rei ele tinha que cumprir. E ele não podia se apossar de tal propriedade, porque por lei ele não podia tomar posse, mesmo sendo um rei. E ele era obrigado a cumprir essa lei. Mas ele queria esta vinha, né, de Nabote. E ele o mandou chamar, porque ficara a circunvizinhança das suas terras, onde ele residia. E a palavra do Senhor diz, amado, que ele ao chamar, ele fez uma oferta a Nabote, para que ou vendesse, ou ele daria outras terras para ele. Só que Nabote imediatamente recusou, porque ele sabia que aquela herança era algo especial, cujo ele não podia se desfazer, porque tinha passado dos seus pais e passava gerações por gerações. E aquela herança não se podia nem vender nem trocar, porque o Senhor assim tinha feito, passado aquelas terras para os seus pais e depois tinha chegado em suas mãos. E o rei, ao fazer a proposta, né, e disse: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque ele queria. Mas à medida que Nabote o recusou, ele tão somente ficou indignado, porque achava que por ele ser rei, ele poderia ali esquecer que foi uma herança, né? E por ele ser um rei, uma autoridade, ele ia passar para ele. Só que Nabote sabia a importância que tinha aquele algo.
E quando é algo dado por Deus, algo especial, algo que também passou de geração, ele sabia a importância e não ia desfazer daquilo que o Senhor tinha dado. E ele guardou isso em seu coração, que era especial. Por isso que ele disse: livre-me, Senhor, tal coisa eu fazer. E muito se indignou. Ele tentou comprar, tentou negociar para ter acesso à vinha. E diz a palavra, amados, que ao fazer isso, a gente vai ver no decorrer do capítulo que muitas consequências teve. Por quê? Porque ele queria algo que nem era para ele ter feito nenhuma proposta. Mas quem era? Quem era Acabe? A Bíblia nos revela, amados, que ele era um homem que conquistou muita terra. Segundo a Bíblia, né? Guerreou, ganhou, era poderoso, famoso, por ser um rei de batalha e de conquistas. Mas era um homem, segundo a palavra de Deus, um homem mau. Um homem que não temia o Senhor. Um homem que não honrava a Deus. E foi rei. A Bíblia diz que ele reinou, e ele foi o 6º rei de Israel, e reinou mais ou menos 20 anos em Israel. Mas não fez nada de agrado. Portanto, impediria alguma coisa dele querer aquela vinha. E diz que ele voltou indignado para casa. E tão irado, ao ponto de se deitar na sua cama, virar o seu rosto, ficar sem comer, bochechudo, porque não conseguiu o que queria. Não é assim? E a gente vai começando a lembrar o percurso da palavra de Deus. E a gente vai fazendo uma analogia. O que é isso? A gente vai trazendo para os tempos da gente, aplicando o que a passagem bíblica nos mostrou, o que foi que aconteceu. A gente vai fazendo uma analogia, vai trazendo para nossas vidas. E a gente vai aprendendo com Deus. A gente vai aprendendo aqui logo de início, de que herança, algo dado por Deus, é algo especial. Que não se larga, não se deixa de todo jeito, não se vende, não se comercializa ela. Porque foi algo que Deus deu. Eu conheci uma irmã e conversando com ela uns dias desses, e ela contava para mim que Deus ele tinha prometido e tinha dado uma casa a ela. E ela já tinha feito tantos planos e procurou de tantas maneiras tentar vender esta casa e todas as vezes dava errado. E ela acabou desistindo. E um certo dia deu um sonho a ela e Deus se revelou, né? E perguntou a ela por que tal coisa. E ela disse: agora eu parei. Por quê, amados? Porque quando Deus dá algo, não é para se largar. Não é para se comercializar, não é para se desfazer, porque foi o Senhor. E a gente começa a trazer e fazer essa analogia e vai aprendendo com esta passagem. E a gente já diz: não, isso aqui foi o Senhor que me deu. A gente começa a aprender que quando Deus dá algo, ou quando algo é passado a nós, a gente deve de cuidar, zelar, porque foi o Senhor que entregou. A herança que foi passada. Então, amados, e Acabe, por ser esse rei aí, ele achou que tinha direito. E se angustiou, ficou bochechudo, ficou sem comer. E a sua esposa, indo até ele, soube que estava nessas condições, perguntou o que se passava. E diz a palavra do Senhor que ele contou, dizendo que foi negado o seu pedido. E ela se levantou e disse: come e bebe, porque eu vou te dar essa vinha nas tuas mãos. E a gente começa a aprender, né? A gente começa a aprender do Senhor através de tudo isso. Amados,
quem era Jezabel? A Bíblia diz que Acabe, ao se envolver, era cananeia, um povo que foi da terra prometida, onde começou os fenícios. Mas Jezabel veio de uma linhagem de um povo que cultuava Baal, que gostavam e praticavam a feitiçaria, rituais até de pessoas eram consagradas a Baal nos altares. E uma mulher cujo coração era perverso e maldoso. E esta mulher, amados, a gente vê tão forte a perversidade dela. Por quê? Diferente de uma mulher de Deus, de uma mulher sábia, ela era perversa. Porque a mulher de Deus, a mulher sábia, quando ele chegasse e contasse, imediatamente ela já sabia que a lei e o motivo do qual ele não tinha vendido. Então chegaria ela e dizia: não fique triste, porque você não sabe que herança e não se vende. E você já tem tanto. Mas não, ela instigou, a fazer a maldade e concedeu o desejo dele. Acabe se viu com a condição de rei, que ele tinha o direito de ter o que ele queria. E por isso deu certa liberdade e autoridade para que Jezabel assim o fizesse. E diz a palavra do Senhor que imediata ela se levantou, escreveu cartas. A partir do 8 você vai ver. Selou com um selo do rei. E mandou entregar. Para quê? Para que através dessa atitude ele viesse conseguir esta vinha. E diz a palavra do Senhor, amados, que ela fez isso, escreveu as cartas, enviou aos anciões, os nobres. E ao escrever essas cartas, mandou fazer jejum. Veja que até por mal o povo jejua, né? Jejuar para o mal, mano. Tem gente que jejuou para o mal. Mandou o povo jejuar. Entregou as cartas. Diz a palavra do Senhor que ela conseguiu 2 homens malignos. A Bíblia diz: homens malignos para testemunhar falsidade contra Nabote. Por quê? Porque a lei naquela época dizia que se conseguir testemunha e afirmar do ato feito, ele era morto. Então ela conseguiu essas testemunhas, afirmando que ele blasfemava, que ele desonrou o rei. E ali eles confirmaram, então ele disse: leva-o e mata. E diz a palavra do Senhor que assim o fizera. Assim fez, e assim os homens testemunharam contra ele. Amados, quando ouviu Jezabel como já estava morto, você vai ver no versículo 15. Falou para o rei: agora levanta e vai possuir a vinha. Porque agora ela vai ser tua. Desce e vai ao encontro. E ali o rei vai ao encontro para possuir a vinha. Mas Deus, amado, é aquele que vê e sonda. E nada escapa dos olhos do Senhor. Deus viu tudo o que eles estavam planejando e fazendo. A partir do 17 você vai ver que então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, que
ele está na vinha de Nabote. E lá tu vai dizer o seguinte: mataste e ainda por cima tomaste a herança. E ainda vai dizer mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o sangue o teu mesmo. E ali ele muito se indignou, disse assim: Elias, tu és meu inimigo? Ele disse: sou. Porque tu vendeste, fizesse mal o que era perante o Senhor. Amados, a gente vê que Deus deu a sentença, tanto para Acabe, quanto para Jezabel. A gente vai ver no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, 18, que vai contar essa passagem também. E no livro de 2 Reis, o capítulo 9. E a gente vai ver que a profecia que Elias disse, tanto que o sangue dele ia escorrer e os cães lamberiam, também disseram que as carnes de Jezabel iam ser comidas por cães. Assim o Senhor fez. Por quê? Porque Deus, ele não se agrada da maldade, amados, da perversidade. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de dito, amado, diz a palavra do Senhor, a partir do 24, que ele ao ouvir isso, muito se comoveu. E ele começou ali a pedir perdão. Daí o Senhor usa o profeta, né? Você vai ver aí, no 28, que ele se humilhou diante do Senhor, por conta da maldade que ele fez. E aí o Senhor fala de novo com Elias e diz: tu não viste que Acabe se humilhou perante mim? Portanto, vai, né? Porque não vai acontecer agora, mas vai acontecer nos dias do seu filho. O Senhor se compadeceu nele por alguns anos naquele momento, e a palavra dita, o Senhor a prolongou para a descendência dele, dos filhos. Não se cumprirá agora, mas vai se cumprir depois. E a gente vê como Deus trabalha. Deus se compadeceu do clamor feito, mas Deus não retirou o castigo. Veja. E diz a palavra do Senhor que, ao falar isso, glória a Deus, diz que passaram, no 22, passaram alguns anos de paz, de bonança. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. E a gente vai ver a partir do capítulo 22, que depois Josafá, através de um casamento arranjado com seus filhos, com a sua filha, com o rei Acabe, fazem parcerias por conta de comércio, por conta de ter uma estrutura, um apoio, por conta das guerras. E faz essa parceria entre eles. E depois o rei podia estar quieto, mas queria conquistar mais terra, queria conquistar espaço. E ele queria ir ao encontro, para que em Ramote de Gileade ele viesse possuir aquela terra. Porque ficava na divisa do Rio Jordão e era um acesso de comércio. E porém, queria tomar posse dela porque seria uma maneira de combater invasões e beneficiava toda Israel. E amados, ao fazer essa aliança, Josafá perguntou assim a Acabe:
se eu entrar na peleja, tu vais comigo? E ele disse, assim como meu povo é o teu povo, sim, ó rei, irei contigo. Amado, Josafá não era uma pessoa má. Porém, Josafá se juntou com uma pessoa má. E a gente vai ver mais na frente o que aconteceu por conta dessa aliança e dessa parceria. Porque a Bíblia diz que a gente não deve, amados, andar com gente perversa que pratica a maldade. E o preço, ela vem, como veio na vida de Josafá. Mas Josafá tudo consultava a Deus. E a Bíblia diz que ali Josafá então disse, mas antes de nós irmos à peleja, consulta ao Senhor para ver o que o Senhor nos dirá sobre esta peleja. Porque o costume do servo de Deus, e naquela época, e também deve ser nas nossas vidas, é de perguntar ao Senhor. Senhor, eu faço isso? Senhor, eu posso fazer isso? Porque o servo de Deus, ele não faz as coisas de todo jeito. Mas ele consulta ao Senhor se ele deve fazer. Porque ele teme ao Senhor. Porque seu coração tem prazer em honrar a Deus. Porque seu coração tem prazer de estar sobre a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, amados, ele orou ao Senhor. Então ele disse, chama os 400 profetas. Para ver o que o Senhor nos dirá. Para que nós possamos subir à peleja. E tomar. Ramote de Gileade. E ali, amados, chamou os 400 profetas. Diz a palavra do Senhor que os profetas ali, sentou-se Josafá, sentou-se o rei, nos seus tronos, com suas vestes reais. E os profetas começaram a profetizar diante deles. E dizia, ó rei, tão certa a tua vitória, a mão do Senhor vai estar sobre vocês e esmagará os teus inimigos. Diz a palavra do Senhor que Zedequias preparou um chifre de ferro lá e comemorando, assim como esse chifre, assim será esse povo esmagado e escantilhado, diante da guerra. E Josafá então perguntou ao rei, Senhor, existe mais algum profeta em quem a gente pode chamar para que profetize? Porque Josafá queria saber se realmente eles deveriam ir à peleja. E 400 já tinham sido confirmados que poderia subir. E ali o rei disse, tem um lá da banda do norte, Micaías. Mas esse profeta, ele só profetiza coisas mal para mim. O rei não se agradou de chamar ele, porque disse que esse profeta nunca falava nada de bom a respeito do rei. Aí Josafá disse, mas ó rei, não fala tais coisas. Manda-o chamar, ó rei. Mas por eles ter feito uma parceria e contava com a força e o apoio de Josafá, o rei Acabe então disse, manda chamar. E diz a palavra do Senhor que ele veio, Micaías. E então, quando ele chegou no meio do caminho, ele disse, o que foi dar o recado? Ele já começou a querer persuadir Micaías. Olha, os 400 profetas profetizaram e disseram, pode subir, porque o Senhor dará aquela peleja ganha. Tu também profetiza assim com o rei. Ou seja, o que é que a gente pode tirar daí? Não se pode induzir a ninguém a tomar uma posição. Ele quis induzir a ele para que ele também fosse igual aos outros, fizesse o que os outros estavam fazendo. E não se induz a ninguém a fazer uma coisa
só porque você queria que fosse daquele jeito. E a Bíblia diz que assim ele se apresentou, Micaías, diante do rei. E Josafá pergunta, né? E ali o Senhor disse: que diz você, Micaías? E ele disse: tão certo como vive, o Senhor irá contigo. E nessa mesma hora, amado, interessante é que o rei Acabe, ele ficou irado. Ele disse: fala a verdade. Tu nunca profetizaste nada de bom para mim. Por que tu estás dizendo mentira agora? E diz a palavra do Senhor que ele diz assim: assim como vive o Senhor, o que ele falar na minha boca, eu direi. E a Bíblia diz, amado, que ele disse: olha, estava o Senhor no seu trono, e viu o Senhor no seu trono, e ao seu redor, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, estava, portanto, o Senhor dizendo: quem enganará Acabe? E amados, a gente vê o interessante nessa passagem, glória a Deus, que a gente vai encontrar também em 2 Crônicas, o 18 e o 20. Vai nos dar referência do que o Senhor, ele disse, algo interessante e de muitas discussões dos teólogos. 2 Crônicas 18. Veja só o que aconteceu. 2 Crônicas 18, capítulo 16, diz assim: então disse ele: vi toda Israel disperso pelos montes como ovelha, que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz a sua casa. Então a palavra do Senhor, ela disse que o Senhor não ia com ele, e além disso ele morreria. E ele na mesma hora se indignou: não disse a tu, Josafá, que ele não profetizava nada que preste, nada que é bom para comigo? E então, ele disse assim, ó, 19, perguntou o Senhor, 18, prosseguiu Micaías: ouvi, pois, a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, o outro dizia outra coisa. 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E perguntou o Senhor: com quê? O 21. Respondeu: ele sairá e serei espírito de mentira na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerá. Sai, e o assim fez. Eis o 22. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que era mal contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando Deus ele quer cumprir o que ele disse, não existe nada que impeça. Os profetas só queriam falar coisas para massagear o ego do rei Acabe. Queriam fazer para exaltar e enaltecer o rei. E a verdade não era com eles. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser cumprida.
ela tem que ser exercida. E ali o Senhor, a Bíblia não diz que foi um espírito maligno, amados, mas foi mentiroso, que os profetas viviam mentindo. E ali o mentiu dizendo que tinham visto, profetizaram e fizeram e disseram que ia acontecer. Por isso, muitas vezes, quantas pessoas às vezes não morrem, né, amados? Com profecias enganosas. E muitas pessoas às vezes ficam entristecidas, porque diz que o Senhor falou sem que o Senhor tenha falado. E é preciso de discernimento, precisa de sabedoria, para a gente distinguir o que é de Deus e o que não é. E hoje em dia, amado, está com mais frequência. Por isso que eu digo, a maior profecia, a maior é a sua fé e a palavra de Deus. A sua convicção de um Deus que Ele te honra, um Deus que responde, um Deus que tem todo o poder e controle em suas mãos para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E as pessoas só se apegam em querer viver sob profecia. Eu preciso de uma resposta, eu tenho que ter uma profecia. Não desprezei as profecias, amados. Porém, a gente tem que saber que a maior bússola, a maior orientação é o Espírito Santo de Deus, a nossa fé, para que Ele vá nos conduzir. Porque aquilo que sai da boca do Senhor, Ele cumpre. Acabe, ele se arrependeu e tornou-se ali. Por algum tempo, houve paz no seu reino. Mas Deus disse que ia fazer quando ele tivesse o que reinar dos seus filhos. E quando seus filhos vieram, a palavra do Senhor, a mão do Senhor pesou sobre Acabe. Porque ele fez coisa mal, ele já tinha feito coisas mal, não adorava o Senhor, e o Senhor o puniu. E diz a palavra do Senhor, amados, que ali, quando Micaías profetizou e disse que a palavra de Deus ia cumprir, e que todo Israel ia ser como ovelhas sem pastor, e iam para casa. Ele se indignou-se e disse: está vendo, Josafá? Não disse que ele só fala, que ele só profetiza coisa ruim? A Bíblia diz que ali, uns diz que, segundo a Crônicas, que foi acertado no queixo de Micaías, Zedequias, né? Em 2 Reis diz que ele levou uma bofetada na cara. Porque ele disse: como tu pode dizer que, de onde foi que ele passou na tua frente, o Senhor, e disse a tu que eu tenho um espírito de mentira? E ali ele soltou a mão na cara de Micaías, se indignou-se, deu uma bofetada. O rei se enfureceu e disse: pega ele e joga na prisão. Deixa ele lá amargurado, angustiado, para passar fome de pão e de água. E Micaías lhe disse: se não se cumprir, não foi Deus que falou na minha boca. Porque ele disse: eu vou tornar. Ele vai tornar não, porque o Senhor falou na minha boca que ele vai cumprir. E diz a palavra do Senhor, amados, que eles subiram para tomar Ramote de Gileade. E quando eles subiram, assim aconteceu a palavra que desde o princípio de Elias falou. Diz a palavra do Senhor que o rei pegou, tirou suas vestes real, colocou em Josafá e se disfarçou de um guerreiro qualquer. Ao perseguir Josafá na carruagem, Josafá grita e diz: eu não sou o rei, parar de perseguir. Mas diz a palavra de Deus que um deles pegou uma flecha aleatoriamente, mas não foi aleatório, tinha destino. As pessoas às vezes pensam que foi uma coisa assim do acaso. Não é do acaso não. Tudo algo que acontece tem um propósito, um ensinamento para o Senhor fazer nas nossas vidas. Tem coisas que a gente passa, a gente não entende. E diz a palavra do Senhor que eles ali soltaram aquela flecha no meio de toda ali aquela guerra. E justamente acertou quem? Acertou Acabe. A Bíblia diz que o sangue dele imediatamente escorreu, ficaram até o pôr do sol na batalha. E quando foi à noite, Acabe faleceu. Levaram ele, como disse a palavra do Senhor, chegando perto do tanque ali, o seu sangue escorreu. E como diz a palavra do Senhor, os cães depois lamberam o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E o destino de Jezabel, uma mulher perversa.
Uma mulher má. Como foi que ela morreu, amados? Para não prolongar, você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 9, do 30 ao 37, o que aconteceu. Josafá não ficou sem punição. A gente vai ver em 2 Crônicas, capítulo 19, o primeiro. Deus envia o profeta Jeú. E diz, por que tu se associasse com aquele homem perverso? Por quê? E diz a palavra do Senhor que Josafá se arrependeu, começou a pregoar, começou a ensinar o povo a se voltar para Deus, para que o Senhor tivesse misericórdia. Ele não ficou sem punição. E o Senhor advertiu que ele não deveria se associar com o homem daquela maneira. E o que a gente aprende de Micaías? Era 400, não era 1, não era 2. Mas Micaías não foi se apresentar para agradar a ninguém. Micaías se apresentou e foi falar o que o Senhor mandou. Independentemente se os 400 tinham dito que o rei ia ser bem-sucedido na sua batalha. Ele falou o que o Senhor mandou. Isso significa, amados, que ele não quis se corromper, porque até então queriam instigar ele para que ele dissesse as mesmas coisas que os 400 profetas. Mas ele não se vendeu, ele não mentiu. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Por quê? Porque o Senhor se agrada de quem fala a verdade, amados. A Bíblia não revela qual foi o destino de Micaías. Com certeza, depois que a palavra cumprida, ele foi solto da prisão. Porque viram que o Senhor falou na boca dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aprendemos, amados? Aprendemos com esta palavra que o Senhor, Ele é um Deus justo. Que é um Deus que cumpre. Ele é um Deus que Ele vê, que Ele sonda, Ele vê as condutas, nossas falhas. E Ele julga com retidão. Porque o Senhor, Ele não se agrada. O Senhor, assim como Acabe, assim como Jezabel, que era uma mulher má, morreu, caiu da janela, o sangue dela escorreu, respingou. Jeú foi um responsável pela morte dela. E quando procuraram ela, porque a profecia dizia que os cães iam comerem, até quiseram ir atrás, foram atrás do corpo. Mas chegando lá só se encontrava as palmas da mão, porque os cães tinham comido, para se cumprir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. Seja ela para punir e seja ela para abençoar. Ninguém impede. Ninguém impede o trabalhar de Deus. Os profetas conspiraram e disseram que não ia, que o Senhor ia. Mas o Senhor, Ele cumpriu o que Ele disse. Louvado seja o nome do Senhor. E Micaías falou a verdade. E o que aprendemos? Aprendemos que aquele, amados, que anda na presença do Senhor, ele tem, aleluia, ele tem a preocupação de saber com quem ele deve se associar, porque Josafá teve sua punição. Ele não se associa com qualquer um. Ele não se deixa persuadir por palavras de ninguém. A mulher sábia, o homem sábio, ele apazigua, ele não coloca lenha na fogueira. A mulher sábia, a mulher prudente, a mulher serva do Senhor, o servo do Senhor, ele tem a preocupação de honrar a Deus em todo o seu modo de viver. Para quê? Não é para ser visto. Louvado seja o nome do Senhor. É porque Ele tem um Deus que Ele honra. Um Deus que Ele ama. Um Deus que Ele quer defender a sua imagem. Um Deus que derramou o seu sangue e disse: anda na minha verdade, pratica a verdade, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E é isto que o Senhor nos ensina. E também Ele cumpre.
Ele cumpre a promessa. Ele, quando quer abençoar, Ele abençoa, ninguém impede. Se é punir, Ele pune. Então, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha cada dia mais nos fortalecer, nos encher. Encher da sua humildade, encher da sua graça. Que o Espírito Santo de Deus, Ele venha nos ajudar a nos conduzir, a nos firmar nossos passos. Para que nós possamos agradar o Senhor. Para que possamos, através das nossas vidas, o nome do Senhor ser engrandecido. Ser exaltado. Aonde quer que formos, aonde estivermos. Porque quando fizemos assim, o Senhor não se nega. O Senhor, Ele nos abençoa, nos guarda, nos livra e luta por mim e por você. Ainda que o exército, ainda que qualquer coisa se levante, ainda que alguém diga, olha, você não vai vencer, você não vai ter, você não devemos ouvir o que os outros dizem. Mas devemos crer naquilo que o Senhor fala conosco. Naquilo que o Senhor, Ele nos coloca diante da presença dEle. Aquilo que a palavra do Senhor me alega. Que eu terei. Então se eu tiver fé. Se eu andar na presença e honrar o Senhor. Ele será comigo, Ele será com você. Não é o que os outros dizem, mas é o Senhor que diz ao teu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então que, em nome de Jesus, o Senhor, Ele venha sobre nós, dar a sua força, dar a sua graça, para que a gente possa andar com Ele, ser sincero com Ele, seja o que houver, haja o que houver, venha o que houver, fale a verdade, ande na verdade, pratique a verdade, que o Senhor será contigo e te exaltará. Deus, Ele não se nega, aleluia. Um servo que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso errar, eu posso cair. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa palavra, ela se cumpre. E o que o Senhor falar, a palavra do Senhor dita é cumprida. E ninguém revoga.